Olá, olá! Cá estamos para mais uma sessão extraordinária da Comissão Política, hoje com Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Olá, obrigada, é um prazer. Comigo está a Margarida Coutinho, que geralmente acompanha a atividade do Bloco de Esquerda, e a Mariana, para começar esta Comissão Política, escolheu um som de Sílvia Pérez Cruz na entrega dos prémios Goya e que vamos agora ouvir. Bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan. Y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Y es indecente, gente sin casa, casa sin gente. Muchas gracias. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Esta escolha tem, obviamente, a ver com aquilo que tem sido a bandeira do Bloco de Esquerda nesta pré-campanha, a habitação, e nomeadamente os tetos às rendas. Eu e a Margarida, quando estávamos a preparar esta entrevista, vamos aqui contar, pensámos, não vamos começar pela habitação, porque estamos um bocadinho... fartas de ouvir falar de habitação e começar outra vez uma entrevista à Mariana Mortágua sobre habitação. Mas a Mariana trocou-nos as voltas e cá nos traz a habitação e os tetos às rendas. E porque esta aposta numa medida muito concreta que leva a todos os debates, a todas as intervenções? Porque é a única, na verdade, que pode ter um efeito imediato. Esta aposta não quer dizer que nós deixemos de lado todas as outras propostas. Temos outras propostas para ter mais construção, para controlar o alojamento local, para ter reabilitação de edifícios públicos, mas também sabemos que isso são respostas de longo prazo. Tanto que são que desde 2017 que os planos prevêem construir 26 mil casas, depois agora já vão em 56 mil casas, as metas vão sendo atrasadas, há problemas na construção e entretanto as rendas não pararam de subir, apesar de haver mais casas no mercado de arrendamento até. Então um problema de especulação com as rendas que torna a vida impossível para muita gente. E os tetos às rendas são uma forma de baixar agora o preço das casas e de permitir que as pessoas possam ter agora acesso à habitação, tornando os preços compatíveis com os salários. E uma vez que existem vários países europeus, é uma boa medida para aplicar em Portugal. Mas também há um estudo da Universidade de Cambridge que aponta para uma redução significativa da oferta de casas para arrendamento com uma medida desse género, por exemplo, em Berlim. Como é que se impede que isto aconteça? Bom, tanto a Alemanha como a Holanda têm formas de pôr tetos máximos nas rendas, com metodologias diferentes. E tanto a Alemanha como a Holanda estão a prorrogar estes regimes. E a prorrogação destes regimes está a ser defendida pelos partidos socialistas, o equivalente ao Partido Socialista, para além da esquerda, pelos partidos socialistas, pelos verdes. Portanto, o balanço que é feito destas leis é um balanço positivo e por isso é que elas estão a ser prorrogadas. Acho que temos que, em primeiro lugar, assumir uma coisa. Para a maioria das pessoas que ganham um salário normal em Portugal, e em particular para as gerações mais jovens ou a minha geração, que era suposto já ter carreiras, casas, sítio para ter filhos, para ter família, e não tem, já não há mercado de arrendamento. Já não há casas disponíveis, porque pouco importa haver casas disponíveis a 1.500 euros se as pessoas só conseguem pagar 800 ou 700 ou 600. E, portanto, tabelar as rendas é uma forma de aumentar o leque de casas disponíveis. É verdade que, por exemplo, na Holanda se registou um aumento de casas para venda
na sequência desta medida. Mas isso também é bom, porque isso também faz descer preferiram vender o preço, do que claro, mas tudo bem, isso faz descer o preço da venda. O que é preciso é cautelar que não há fugas para, por exemplo, alojamento local, e para isso é preciso também controlar o alojamento local, mas isso parece-me haver um consenso hoje em dia acerca dessa necessidade, e de resto a medida funciona e pode fazer baixar os preços, como está a acontecer noutros países. Mas disse também num debate que não acredita que esta medida faça ficar casas vazias, mas os proprietários podem de facto escolher não as pôr a arrendar enquanto a lei esteja em vigor, por achar que vão perder dinheiro com essas. É uma irracionalidade. Porque é que alguém prefere ter uma casa vazia e não ganhar nada por ela e pagar os seus impostos, o IMI, etc, etc, do que poder cobrar uma renda razoável? Porque é que nós assumimos que os senhorios vão retaliar dessa forma? Como é que, então não posso alugar a 2.000 euros um T1 ou 1.500 euros um T1, então não alugo, fica fechada. Vou pagar para ter a casa fechada só por pirraça contra uma medida razoável. Eu não acho que essa seja a realidade. Acho que não faz sentido. E como é que responde a quem, como por exemplo Nuno Melo, diz que isto seria o regresso a uma lei de 1948? Que é mentira. Que Nuno Melo pode bem gostar de regressos ao Salazar e às políticas do Salazar, mas que é mentira. Mas o que é facto é que em Portugal houve durante muito tempo tetos para as rendas, não. rendas congeladas. Em Portugal houve rendas congeladas durante décadas e ninguém quer rendas congeladas. Ninguém está a propor rendas congeladas. Os tetos às rendas criam limites máximos, tendo em conta a tipologia da casa, o valor do imóvel, as características do imóvel, mas esses valores vão sendo atualizados no tempo. Nós não queremos rendas de há 20 anos com salários de hoje. O que nós queremos é rendas que sejam compatíveis com os salários. É tão elementar e sensato como isto. E o que às vezes me surpreende é como é que as pessoas aceitam. As pessoas não. As pessoas percebem o que é que nós estamos a dizer. Mas há uma aceitação, quase como se fosse natural haver uma crise de habitação que deixa as pessoas que trabalham sem conseguir ter uma casa, e isto fosse razoável e aceitável, mas pôr um teto máximo às rendas fosse de uma radicalidade inaceitável. E eu acho que nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar que a casa se tenha tornado um luxo e um privilégio, como muita gente diz que eu sou privilegiada porque tenho uma casa, eu consegui ter uma casa. Não é, é um direito, está na Constituição, é uma condição de vida, é uma condição de felicidade também. Se nós não temos a nossa casa, se não temos o nosso espaço, quem é que somos? Então, para além dos tetos para as rendas, das propostas para a habitação, o que é que deve levar uma pessoa a votar no Bloco de Esquerda querendo uma mudança do governo? Porque é que alguém vai votar no Bloco de Esquerda e não no PS? Bom, a habitação já seria um motivo, acho eu, mais do que suficiente. Nós ouvimos Pedro Nuno Santos a dizer que desistiu da habitação. Não há nada a fazer, é esperar que a construção venha. Acontece que essa construção não virá nem em tempo útil, nem em quantidade útil, nem nos sítios exatamente onde as pessoas precisam das casas. Mas para além da habitação? Há... Bom, podemos falar em medidas concretas e podemos falar sobre a macropolítica. E eu gostaria de ter tempo para falar de ambos. Sobre medidas concretas, eu acho que nós temos que dar conteúdo a frases que são atiradas para cima da mesa e cujo conteúdo se perdeu. Por exemplo, justiça, igualdade, Estado Social, salário. Atiram-se essas palavras para cima da mesa e depois as políticas não fazem nada e as medidas não fazem nada para as preencher. E isto cria um vazio, uma dissonância e uma frustração. E para preencher estas palavras, nós temos que ter, em primeiro lugar, uma redistribuição diferente da riqueza, que está muito concentrada em Portugal, porque nós sabemos que uma pequena percentagem da população tem a maioria da riqueza que é produzida, e para isso nós propomos uma taxa sobre grandes fortunas. Mais ninguém a propõe, ela é equivalente ao que foi feito em Espanha, mais uma vez não estamos a inventar a roda, ou como diria um amigo meu, não estamos a inventar a água quente.
mas pode fazer muita diferença. A Tax Justice Network calculou que uma taxa deste género poderia ter uma receita de mais de 3 mil milhões de euros. Estamos a falar de 3 mil milhões de euros que é possível investir na habitação, nos serviços públicos, etc. Outra medida que nós temos trazido são os trabalhadores por turnos. São 1 milhão de trabalhadores em Portugal, trabalham por turnos, têm uma vida ao contrário de toda a gente, uma vida difícil e merecem não só um subsídio garantido como uma reforma antecipada. Tudo isto faz subir salários, tudo isto respeita quem trabalha e se sente invisibilizado e dá corpo a esta ideia da justiça e da igualdade. E isto são medidas concretas. Eu gostaria de, se tivermos tempo para isso, talvez a Comissão Política seja o sítio o sítio em que podemos falar também um bocadinho sobre a macropolítica, mas eu não quero falar demasiado tempo e sem vos passar a bola. Mas nessa macropolítica e nesses temas que enunciou, por exemplo, enunciou a justiça, dê-nos um exemplo de uma coisa que preencha o tema da justiça. Não, a justiça social, a justiça fiscal, a taxa sobre grandes fortunas é uma medida de justiça. Não, achei que estava a falar de política de justiça. Eu falo mesmo de justiça social, de uma economia que está, pelo seu próprio funcionamento, a produzir uma concentração de riqueza e a deixar uma maioria com uma vida difícil. As pessoas hoje que trabalham a tempo inteiro e não conseguem ter as coisas básicas da vida. E nós não podemos aceitar isso. E quando digo justiça, digo os grandes valores. A sociedade ou as democracias do pós-guerra construíram-se em torno de grandes valores. Do Estado Social, da democracia, da justiça, da igualdade. Mas eles têm que ter conteúdo. Se nós esquecemos o conteúdo, se esvaziamos o conteúdo, destruindo o Estado Social, permitindo que os salários baixem, injetando as pessoas com uma cultura e com uma ideologia individualista que diz que se tu não conseguires a culpa é tua, que individualiza e até patologiza às vezes o insucesso, nós esvaziamos as palavras. O discurso político, que ainda é a retórica e o discurso do pós-guerra, é uma casca vazia. E o que temos é uma dissonância entre esse discurso e a realidade, no momento em que as pessoas sentem uma imensa inquietação sobre as desigualdades, sobre a vida, sobre as crises, sobre o ambiente, e depois só há duas saídas, e por isso é que eu queria falar da macropolítica, que é... E nessa macropolítica, na conjuntura de macropolítica, isto é defeito de economista, peço desculpa. Na conjuntura que vivemos, Mariana falava no Estado Social, que às vezes parece que está a ser esvaziado de conteúdo. Não está mesmo. O vosso programa fala em aumentos de salários, aumentos de pensões, semana de 4 dias, nesta conjuntura internacional que nos parece muito ensombrada, com o Conselho de Finanças Públicas a lançar avisos. Como é que se compatibiliza todas essas ideias e toda essa defesa do Estado Social, mais justiça social, melhores salários, com esta realidade? É precisamente sair desse enquadramento, que é um enquadramento imposto, que é um enquadramento político. Às vezes nós temos de dar um salto em frente, enquanto sociedade, enquanto comunidade. Os momentos mais importantes da nossa história e da nossa democracia foi quando conseguimos dar um salto em frente e sair das nossas próprias condições inevitáveis e romper o espaço do possível. Num mundo em que o discurso do pós-guerra, da social-democracia do pós-guerra, da igualdade e da justiça se tornou uma casca vazia, porque a política se foi deslocando para a direita e para uma visão cada vez mais liberal do Estado Social e da sociedade, nós não conseguimos mais dar grandes narrativas às pessoas. Não conseguimos mais criar os pontos de comunidade. E surgem aqui duas estratégias diferentes para criar essa cola. A primeira é a estratégia da extrema-direita, que faz uma guerra cultural e que tenta criar essas grandes narrativas em torno de uma guerra cultural. A segunda é o que está a fazer o centrão. O centrão do unanimismo, das ideias únicas, que é a guerra. E o centrão inclui o PS. Claro, inclui o PS e vai para além do PS. O LIVRE está incluído neste momento nessa narrativa, apoiando os gastos militares.
a guerra, a ameaça externa, não há um político que tenha falado tanto da ameaça externa como Macron, que fala como se houvesse uma invasão prestes a acontecer. É a tentativa deste centrão, que falhou em tudo na política real, de tentar criar uma grande narrativa para conseguir ter uma sustentabilidade política quando é incapaz de prometer o que quer que seja ou de oferecer uma medida que muda a vida das pessoas. E, portanto, criamos uma ameaça externa e vamos todos a caminho da guerra em gastos militares. E esta narrativa é aceite sem discutir, mas não sem receia questionar. Que esse discurso às tantas soa como longe da realidade ou ignorando a realidade? Mas é que a realidade... se nós vamos ver a realidade dos factos, a corrida armamentista é um disparate. Eu tenho lido, aliás, com muita atenção as crónicas, os podcasts e os artigos de Miguel Sousa Tavares, que acho que tem sido uma das vozes mais lúcidas e mais desassombradas a falar sobre a guerra. E nós, nos momentos mais difíceis, precisamos de ter a coragem de remar contra a maré e de romper unanimismos e ideias que vão contaminando o debate, porque o que elas têm para apresentar às pessoas é o fim da história. É o fim da história. A guerra, a crise. E se nós não somos capazes de dizer isto não é inevitável, nós podemos organizar-nos e melhorar a vida de todos e dar um projeto alternativo que seja mobilizador e que dê esperança e que rompa com a crise de futuro que nós temos. Porque a crise que nós temos também é sermos incapazes de imaginar o futuro. Nós não somos capazes de imaginar um futuro diferente. São tudo inevitabilidades, são tudo barreiras, são tudo dificuldades. Não é assim. Nós não temos que gastar mais 5 mil milhões em armamento. Lamento, não temos. Podemos gastá-lo em casas, podemos gastá-lo em saúde, podemos nos reorganizar de forma diferente, podemos sim reduzir o tempo de trabalho. Por que não? O que é que nos impede, enquanto sociedade, de procurar objetivos diferentes e nos reorganizarmos de forma diferente? Porque é que achamos tão natural ter fundos de investimento imobiliário que especulam com as nossssas vidas e que não pagam 1 cêntimo de IRC porque estão isentos de IRC? E que força é que o Bloco espera ter para forçar esse salto em frente? Bom, eu acho que este salto em frente que é tão necessário depende de sermos capazes de mobilizar as pessoas. A falta a política está bloqueada. E ela não está bloqueada só porque os líderes políticos não querem falar entre si. Ela está bloqueada porque a sociedade está bloqueada, está em conflito. E a esquerda tem o dever, e o Bloco de Esquerda tenta fazer isso, de mobilizar para um projeto diferente, de dar um futuro diferente, de dar uma alternativa, porque isso pode mobilizar as pessoas. Caso contrário, se as pessoas já são mobilizadas por um projeto de extrema-direita, pelo ódio, pelas diferenças, ou pela ideia da guerra, nós estamos a estraçalhar o que resta da ideia de comunidade e de povo e de país e de solidariedade. Estraçalhar. E as pessoas não. Há um centrão que não compreendeu isto ainda. Há políticos que não compreenderam isto, por isso é que este momento é tão importante. O que eu acho que deve ser, e é o papel do Bloco, é o dever do Bloco neste momento, é dizer às pessoas: nós podemos baixar o preço das casas com medidas sensatas como o teto às rendas, nós podemos ter justiça fiscal taxando as grandes fortunas, nós podemos respeitar sem grande... Não é assim tão radical. Quem trabalha por turnos, nós podemos caminhar para reduzir o horário de trabalho. Vamos fazê-lo. Mas falando também, está aqui a enumerar medidas, por exemplo, a taxação às grandes fortunas, disse que não há mais ninguém a fazê-lo. Acha que é uma medida muito diferente daquela que o LIVRE apresenta, por exemplo, também de taxar os mega ricos? O princípio é o mesmo. A economia está a promover a acumulação de riqueza de uma forma absurda. Quer dizer, nós temos uma economia que não funciona para a maioria, funciona para uma minoria. Embora diga à maioria que tu também podes ser bem-sucedido, tu também podes ser rico, tu também podes ser famoso. E isto cria expectativas que estão sistematicamente a ser frustradas, e a ideia de que as respostas são sempre individuais e não coletivas está a minar a nossa sociedade. Mas, portanto, o princípio é o mesmo e acho que reconhecemos esse problema. Taxar os ricos, os super ricos, significa taxar, é o que se fala internacionalmente, taxar o Elon Musk, taxar o Zuckerberg,
totalmente de acordo. Essa proposta foi discutida no G20. O LIVRE tem defendido que o governo no G20 defenda esta proposta. Nada contra, mas quem manda no G20 é o Trump. Nós precisamos ter medidas sólidas e palpáveis agora. Portugal tem uma distribuição de riqueza e desigualdades das mais graves da Europa. Tem o dever de taxar grandes fortunas em Portugal também. Depois há outras formas de conseguir redistribuir a riqueza dos grandes, dos super ricos. Se nós conseguíssemos impor em Portugal a taxa Musk ou a taxa Google, como lhe quiserem chamar, que é uma taxa sobre as empresas digitais que usam os nossos dados e os vendem sem pagar por isso, nós estávamos a conseguir taxar os super ricos através das redes sociais e das empresas digitais. Portanto, eu acho que no caso desta estratégia fiscal, a diferença com o LIVRE é uma questão de diferentes medidas para atingir um mesmo objetivo. Mas aí, por ser só em Portugal, isso não corre o risco de estes super ricos só saírem de Portugal e levarem as suas fortunas consigo? A riqueza é muito menos móvel do que se pensa e se diz normalmente, sobretudo no mundo depois das políticas de quantitative easing do Banco Central Europeu, que baixaram muito as taxas de juro, em que a riqueza se concentrou muito no imobiliário. O imobiliário foi um bocado o ativo de reserva desta liquidez que inundou o sistema. A riqueza não é tão móvel como se pensa normalmente. Muita dela hoje está no imobiliário. É verdade que o AIMI faz um bocadinho esse papel, e é um imposto que eu me orgulho de ter sido apelidado. Alguém que tem o nome no imposto. É um imposto que tem dado centenas de milhões ao Fundo da Segurança Social, e portanto eu acho que é sim um imposto importante, e a taxa sobre grandes fortunas que nós queremos fazer deduz o AIMI para não haver uma dupla tributação. Portanto não é um adicional, é um imposto mais abrangente e que deduz o AIMI. E essa é uma questão. Segunda questão, nós acho que também temos que parar de dizer que há um grande problema de injustiça, de fraude à lei, de fuga fiscal, e depois não tomar nenhuma medida na lei para impedir que isso aconteça. Há muito para fazer na lei para impedir a fuga permanente para offshores e outro tipo de paraísos legais e fiscais. E nós podemos fazê-la. E para taxar de forma mais justa as empresas. É uma questão de vontade política. E como é que se chega a essa vontade política com o Bloco, que tem neste momento 5 deputados, que já esteve 19 no máximo, não é? Que acabou de nos mostrar algumas diferenças com um centrão em que inclui o PS e o LIVRE. Como é que... A questão do armamento em particular, acho que não são equivalentes em tudo, atenção. Como é que se consegue impor algumas dessas propostas que o Bloco tem e conjugar estas diferenças nos aspectos com uma vontade que a Mariana tem demonstrado de entendimentos à esquerda? Em política não há atalhos, e quem disser que há, está a mentir. E portanto nós temos que, em primeiro lugar, conseguir mobilizar as pessoas. Temos que mudar a relação de forças. A viragem à direita na sociedade não é brincadeira nenhuma. É uma viragem política, partidária, mas é uma viragem ideológica e cultural. E nós vamos ter que disputá-la. Nós vamos ter que reganhar essas pessoas, conquistar essas pessoas. E para isso temos que lhes falar sobre a vida delas e sobre como é que mudamos a vida delas. Em vez de achar que, contra o medo que a extrema-direita lhes oferece, vamos oferecer-lhes o medo do Putin e da guerra. Que é assim que se resolve os problemas de atomização e de enfim, esfarelamento da sociedade. Ganhar as pessoas também quer dizer, obviamente, ter votos. A única forma de o Bloco conseguir impor estas medidas, os tetos, os impostos, a redistribuição, é ter votos. E será com esses votos que, no Parlamento, lutaremos por estas medidas. E a nossa capacidade para o fazer é proporcional aos deputados que tivermos. E isso para nós é muito claro. E com toda a vontade desses diálogos, porque é óbvio que entendemos que eles são necessários e por isso é que temos sido muito claros sobre a abertura para os fazer.
E já tivemos uma experiência de diálogo que ultrapassou as diferenças de política internacional que sempre existiram e que durou 4 anos. Portanto, é possível repetir. Ou repetir noutros moldes. Acho que ou tentar outros moldes. É isso. A história não se repete, não é? As condições específicas que criaram aquilo a que carinhosamente chamamos de geringonça, não se repetem. Hoje são outras, as necessidades são outras, as urgências são outras. Mas, e portanto, o programa político também é outro. Mas a vontade e a disponibilidade de diálogo existe. Acho que o Bloco tem demonstrado que está à altura das soluções, mas que não cedem questões essenciais. E é isso que temos feito, e é por isso que estamos a fazer esta campanha em torno de posições tão fortes e tão determinadas. O LIVRE diz que está pronto para funções executivas. O Bloco também está? O Bloco está pronto para assumir todas as responsabilidades que o povo nos der. Parece uma frase feita, mas é mesmo assim. Nós queremos ter políticas em prática, e para isso precisamos de uma relação de forças diferente. E é por isso que estamos nestas eleições a dizer às pessoas que o voto no Bloco vale a pena e que muda as coisas. Não pomos o carro à frente dos bois. Mas para tentar essa relação de forças diferente, o Bloco até mudou de estratégia. E tem uma campanha porta a porta e foi buscar os fundadores para serem candidatos em alguns distritos. Como é que está a correr? Acho que bem. Tenho a certeza. Também que não bem. esperava que me dissesse outra coisa. Não, mas eu quero justificar. Nós mudámos esta campanha porque achámos sabemos, as pessoas estão muito cansadas da forma como a política se apresenta, e a política partidária, sobretudo, e eu percebo perfeitamente que estejam cansadas. Não percebem porque é que há eleições. Eu percebo perfeitamente que não percebam porque é que há eleições. E acho que nós temos e estão muito assustadas. Mas têm medo. De facto, parece o fim da história. Crise climática, Trump, crise democrática, aparentemente guerra e uma ameaça de invasão iminente. Sabe-se lá, nunca ninguém justificou como, nem com que meios, mas bom. E eu acho que neste momento é preciso a esquerda dar segurança e confiança às pessoas. E isso quer dizer um programa claro, e isso também quer dizer chamar toda a gente para uma campanha para mostrar que compreendemos a dificuldade e a importância do momento e que temos muita gente que está connosco e que o Bloco é esse projeto coletivo em que vamos sempre somando, não nos substituímos uns aos outros. E essa é a importância, e foi por isso que chamei os 3 fundadores para serem candidatos nestas eleições. Mais do que chamei, convenci os 3 fundadores a serem candidatos nestas eleições. A campanha porta a porta. Nós estávamos a planeá-la já há bastante tempo. Ela vem de uma avaliação que fazemos de que, também por causa do cansaço, não é suficiente entregar uma mensagem e esperar que as pessoas a leiam, tenham esse interesse. O que não quer dizer que as pessoas não pensem, não queiram saber, e não queiram falar, e não queiram ouvir. E a campanha porta a porta oferece-nos essa possibilidade. Número 1, de ir, acho que literalmente bater à porta das casas das pessoas. Segundo sei, ao domingo às 10 da manhã já acordámos algumas. Isso é capaz de não dar votos. Peço desculpa por isso aqui publicamente. Só se levar pastéis de nata como nos trouxe. Peço desculpa publicamente, mas conseguimos ouvir as pessoas, falar com elas, compreender o que é que lhes está a passar pela cabeça, e isto é a parte de ouvir e de falar com as pessoas, explicar o programa e desconstruir preconceitos, porque eu acho que uma parte da propaganda da extrema-direita e das redes sociais não se desconstrói nem se combate nas redes sociais, que são muito imediatistas, muito violentas, muito agressivas. Faz-se mesmo falando com as pessoas, é muito mais fácil assim. Por outro lado, do lado do Bloco de Esquerda, as pessoas fazerem política em conjunto, em coletivo, a experiência política ser em coletivo e não ser uma experiência individual atrás de um ecrã de telemóvel.
eu acho que é uma experiência. Eu não quero soar mística, porque não é de toda a minha, mas é transformadora. E nós precisamos mais dela, precisamos mais espaços de comunidade e de coletivo. Deixa-me entender aqui aos fundadores, porque durante bastante tempo o Bloco foi um bocadinho tido como um partido mais jovem, mais com um eleitorado também jovem, e esse eleitorado tem-se deslocado um bocadinho para a direita. Não há aqui também uma tentativa de ir a outros eleitorados ou a todos os eleitorados? Nós temos assistido nos últimos tempos a um grande interesse dos mais jovens pelo Bloco. Isto não acontece só em Portugal, é um fenómeno que está a acontecer um bocadinho em todo lado. Tem vários gatilhos. Um deles é a Palestina. Há uma geração que está a ser marcada pelo genocídio da Palestina e que o vê com um realismo e com uma crueza e sem a hipocrisia que, mais uma vez, os grandes unanimismos hipócritas veem. E isso trouxe muita gente à esquerda, não só pela Palestina, mas também pela noção de como a censura se organizou, não tanto em Portugal, mas na Alemanha, nos Estados Unidos, para abafar e calar as manifestações de apoio à Palestina. E por outro lado, a noção das desigualdades e do poder das redes sociais e dos oligarcas. Eu dou um exemplo muito breve. A série Adolescência, que marcou estes tempos, não é? E que mostra a misoginia propagada nas redes sociais, a pressão, o bullying, o conflito, o que é este novo mundo. Ela impressionou muito mais os adultos do que os jovens. Ela mostrou aos adultos o que é uma realidade que os jovens já conhecem e pensam sobre ela. A ideia que os jovens são vítimas inocentes e acríticas das redes sociais, não, compreendem perfeitamente o nível de violência e de agressividade. Se têm instrumentos depois, ou se temos instrumentos enquanto sociedade para lidar com isso, é diferente. E eu acho que essa certeza está a politizar muitos jovens, cada vez mais cedo. Nós temos jovens cada vez mais jovens a aproximarem-se do Bloco, mesmo muito jovens e muitos. E eu acho que isso, portanto, acha vai que é notar. possível contrariar a ideia das últimas eleições e até das penúltimas de deslocação de algum eleitorado jovem para a Iniciativa Liberal e até para o Chega? O Bloco tem tido e continua a ter uma base muito jovem. Eu acredito que terá mais jovens ainda, não só jovens, mas também jovens, sabendo que há uma... Bom, isso leva-nos agora para outros caminhos, não é? Uma diferença que nós sabemos que existe entre como votam as raparigas, como votam os rapazes. Isso é algo que se começou a notar nas penúltimas eleições. Era essa diferença entre o voto feminino e o voto masculino. Era uma coisa que quase não existia em Portugal e começou a notar-se. E ainda recentemente, numa entrevista a um podcast Cada Casa, A Beleza das Pequenas Coisas, o ex-presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, dizia que uma parte agora da sua vida de regresso à universidade queria estudar esses efeitos, sobretudo nos rapazes. Tem alguma explicação? Tenho. Tenho, não quer dizer que seja toda, tenho. Para já, eu acho que sim, é verdade, e estatisticamente é verdade, nós vemos isso nos Estados Unidos, na Alemanha, em França, etc, etc. O que não quer dizer que não existam muitos rapazes que se estão a aproximar da esquerda. Em proporção, são mais as raparigas. E eu acho que a série Adolescência também nos dá uma boa ideia do que é que se passa e de há um conjunto de frustrações que tem a ver, muitas vezes tem origens materiais mesmo, de expectativas não correspondidas, de expectativas de imagem, de poder, de sucesso, de posição carreira, na sociedade, enfim, tudo o que são estas expectativas subjetivas, mas que têm fontes materiais, que depois não nos permitem ser correspondidas. E a extrema-direita está a oferecer uma narrativa para essas expectativas frustradas, que é dizer: a culpa disto é do feminismo. A culpa disto
é de haver outras pessoas, neste caso mulheres, que estão a conquistar mais direitos e por isso estão a retirar-te o teu espaço e os teus direitos. Não é muito diferente do que fazem com os imigrantes, é o mesmo tipo de discurso, como se os direitos dos outros significasse menos direitos para ti. E este discurso, ele não aparece nas redes sociais na mesma proporção, quantidade e intensidade que aparece o outro discurso da igualdade. As redes sociais não são neutras, não são isentas e prolifera heróis. Nem têm preocupações de equilíbrio. Como? Nem têm preocupações de equilíbrio. Não, pelo contrário, o algoritmo faz o contrário. O algoritmo promove o tipo de conteúdos mais violentos. Por isso é que o Andrew Tate se tornou... O Andrew Tate é um tipo condenado por tráfico de mulheres. E é o herói de um conjunto... O Trump é isso. O Trump é o herói da extrema-direita misógina. As redes sociais popularizam essas ideias e dão uma explicação fácil para frustrações que são complexas e que na maior parte dos casos têm a ver com o lugar que cada pessoa tem na sociedade e de como as expectativas que tem sobre o seu lugar, o seu poder, a sua autonomia, não são correspondidas. E depois há soluções fáceis para isso. E passa sempre por uma mulher a ter mais direitos, por um imigrante a ter mais direitos, por um cigano a receber apoios sociais e já que fala de imigrantes, há alguma aproximação à nova política do PS para a imigração? O PS aproximou-se da direita na sua política para a imigração, confirmando, aliás, aquilo que nós falávamos há pouco sobre as cascas vazias. É uma dissonância muito grande quando o discurso não bate certo com as políticas. Isso cria muitos níveis de desencontro na política, na forma como nos organizamos, como pensamos, o que esperamos da política e como ela nos satisfaz ou não. E a cedência que o PS faz na imigração é uma prova cabal de como a direita ganha espaço. A extrema-direita não tem que ganhar votos sempre para ganhar espaço. Quando a extrema-direita se infiltra no pensamento no unanimismo, quando se infiltra não sei, vou repetir o centrão, mas quando se infiltra na forma como as pessoas pensam e se torna senso comum, aí eles ganharam. E a ideia de que a imigração é um problema não quer dizer que não tenha desafios. Claro que tem desafios, como qualquer outra. A AIMA tornou-se um problema. A AIMA é um problema, mas não é a imigração que é um problema. A AIMA é um problema. E o Bloco não pode ser responsabilizado por essa situação? Porque o Bloco foi o parceiro do PS no fim do CEF e na criação da AIMA. Mas a AIMA é uma boa ideia. Os imigrantes, e, aliás, mostra bem a forma como o PS mudou a sua posição sobre a imigração. Os imigrantes não são criminosos. A imigração não é um crime. Nós não temos que ter um serviço policial, uma força policial, para tratar os imigrantes, porque eles não são criminosos. Aliás, quando nós criámos a AIMA, de lei, o CEF, não o CEF não, agentes do CEF no aeroporto de Lisboa, tinham assassinado um homem que estava à guarda dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. É óbvio que isto não diz nada sobre toda a gente que trabalha nos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Faz um trabalho muito meritório e muitas vezes de combate à exploração de imigrantes e ao tráfico de pessoas. Mas a ideia de que nós temos de ter uma força policial para tratar de questões que são administrativas é uma ideia errada. A AIMA é uma boa ideia. Qual é o problema? Ela não funcionou. Ela bloqueou. Ela não deu resposta aos problemas administrativos. Mas isso é um problema burocrático, administrativo, de execução de políticas. Não é um problema nem da lei, nem dos imigrantes. Com certeza que são as primeiras vítimas desta incapacidade burocrática. Nós temos uma economia que chama as pessoas, elas estão cá, descontam, mas não somos capazes de dar papéis para se regularizarem. Não somos capazes de dar serviços públicos decentes, nem para os nossos também, ou seja, nem para quem vive, nem para vem cá, para quem vem cá. E depois o que é que acontece? Acontece que há um intermediário espertinho que aparece ao pé de imigrantes e diz: dá-me 100 euros que eu arrasto uma senha para... Mas esse é muitas vezes um dos problemas daquilo que chamam a macropolítica e a concretização das medidas, não é? É pensar de uma maneira, mas depois
executar mal. O abandono, os imigrantes não podem ser o bode expiatório das políticas orçamentais do PS que abandonaram os serviços públicos. E já agora, de políticas orçamentais, deixe-me ir à saúde, porque foi pela saúde que quebrou a vossa relação num orçamento. Isto dito assim, até parece outra coisa. Que quebrou a relação entre o Bloco e o PS num orçamento. Há condições para, com este PS, vou tentar fazer diferente? Eu tento sempre fazer esta revisão, esta reposição histórica, porque é verdade, sim, o Bloco votou contra um orçamento por causa da saúde. Acho que hoje está mais do que comprovado. Eu não gosto nada de dizer esta coisa de tínhamos razão ou avisámos, mas está muito comprovado que era um calcanhar daqueles dos serviços públicos. Mas a geringonça, como se diz, ela acaba no momento em que o PS não quer fazer um acordo escrito e diz que não quer nenhum acordo. E, portanto, a partir daí seria orçamento a orçamento e logo se vê. Portanto, é aí que acaba esse entendimento de legislatura e a partir daí entramos num orçamento a orçamento, mas essa foi a escolha do Partido Socialista. E depois vem um orçamento retificativo da pandemia que nós viabilizámos e que não foi executado. Não foi executado, apesar das dificuldades no SNS, etc, etc. E depois vem um orçamento que não dá resposta aos problemas da saúde. Nós sabemos... Bom, eu tento sempre... Os problemas às vezes são mais complexos do que o tempo que nós temos para falar sobre eles. Mas nós ou fazemos alguma coisa para salvar o SNS, ou o esforço e a vontade de quem está neste momento a aguentá-lo pode não ser suficiente. E ele está a ser minado por dentro. Porque não há profissionais, porque os profissionais vão para o privado ou vão para o estrangeiro, porque os hospitais estão dependentes de tarefeiros, prestam serviços quando entendem, como entendem, pelo preço que entendem, e não é possível organizar um serviço público assim. Então, ou nós nos sentamos, nós, sociedade, pessoas que querem um SNS, e encontramos uma saída para isto, ou então não basta fazer juras de amor. Mas quando disse que caiu porque não houve um acordo escrito, isso é uma condição este ano, se houver uma maioria de esquerda? Falar em cair. A política é o importante. Conseguir medidas que mudam a vida, conseguir medidas que mobilizam, conseguir medidas que mudam o campo do possível e do impossível, que nos dão espaço e liberdade. Quanto à forma do acordo, já discutimos isto várias vezes, eu não conheço um acordo que não seja escrito, escrutinável, aberto, transparente para toda a gente. Não há que fazer um tabu disto. Um acordo entre duas forças políticas, ou escrito ou não é, porque depois cada um tem uma interpretação. Se escrito já é o que é. Imaginem se for uma questão de interpretações do que é que cada um disse, ou achou que disse, ou achou que o outro disse, ou achou que o outro disse. Portanto, acho que essa é uma não questão. O importante é qual é o horizonte das propostas, da política, do que nós conseguimos fazer. E isso depende de votos e votos no Bloco. Não é... Nós já tivemos a experiência de uma maioria absoluta e sabemos no que deu. Não deu, é muito diferente da experiência da minoria do PSD, não é? E num cenário de vitória da AD, para que é que vão servir os votos do Bloco? Eu acho que nós não ganhamos nada em cenarizar antes das eleições. E já disse isto nas últimas eleições, não inventei este argumento agora. Eu acho que as cenarizações reduzem a política a um jogo de geometria variável e de contagem de supostos votos que não estão feitos e de deputados, que reduz o campo das ideias e reduz toda a política a esta tu mais aquele e aquele. Quem ganha, quem perde. Quem ganha, quem perde, quem põe, quem tira. E isso afasta as pessoas da política. E portanto eu não quero discutir cenários e muito menos um cenário em que Luís Montenegro ganha. Esse é um cenário que eu acho que nós não temos nenhum interesse em discutir neste momento.
Mas deixe-me então questioná-la sobre qualquer cenário, que é a propósito da eutanásia. Conhecemos esta terça-feira um acórdão do Tribunal Constitucional que aponta algumas inconstitucionalidades. Isto só poderá ser resolvido com um novo Parlamento. Acredita que pode voltar a haver ocasião política para confirmar a eutanásia ou vai ser muito mais difícil? Eu espero que haja e lutarei para que haja. Nós temos esse compromisso com a lei da eutanásia, o princípio das pessoas poderem, perante um sofrimento incurável e insuportável, poderem escolher o momento e forma da sua morte. Sabemos que isso é um princípio de humanismo e de dignidade, é uma escolha de cada um, é um princípio de liberdade, e assumimos o compromisso de trazer este tema ao Parlamento de novo. Como sabem, o acórdão do Tribunal Constitucional é complexo, porque houve votos parciais por parte de todos os juízes do Constitucional. Todos os juízes apresentam declarações de voto com imensa argumentação. Uns deles acham que a lei foi longe demais, outros acham que a lei ficou aquém, e portanto é preciso analisar com muito cuidado o acórdão do... E o acórdão é claro a dizer que a lei portuguesa, a Constituição portuguesa, não impede a legalização da eutanásia. É uma questão aponta ali questões muito específicas. Portanto, nós vamos insistir e vamos trazer este assunto ao Parlamento. A eutanásia, como outros temas, é um tema que permite e pode ter maiorias de composição muito diferente e muito alargadas, e por isso é óbvio que lutaremos por isso. E acho que eu não quero dizer isto em tom de autoelogio, mas tem havido uma preocupação, e há sempre uma preocupação no Bloco, de, afirmando a sua identidade, o seu espaço político e a sua utilidade política, de, nos temas em que é possível, encontrar sempre os maiores consensos. E nós temos procurado fazer esses caminhos. Fizemos-lo no aborto na altura da despenalização, fizemos-lo na eutanásia, criando pontos com diferentes partidos e com figuras de muitos espectros políticos, fazemos-lo na Palestina com toda a gente que se quer juntar, em questões internacionais. Portanto, nós temos tentado criar estas alianças em torno de questões concretas. Este também não é um assunto em que o PS faltou, no sentido que um governo socialista poderia ter regulamentado a lei e encerrado o processo. É mais um tema. É óbvio que há muitos temas em que o PS faltou, inclusive nestes temas de direitos individuais, de liberdade. A regulamentação da eutanásia é um deles, ela ficou por fazer, e com isso perdeu-se tempo. A aplicação concreta do direito à interrupção voluntária da gravidez também foi posta em causa, pela simples razão que esse serviço não estava a ser disponibilizado de forma como a lei prevê em todo o território, e isso vai minando o acesso a direitos. Vamos passar também a outro tema. Depois das legislativas vamos ter autárquicas, que eram as eleições que estávamos a preparar, se estas não tivessem interrompido. Embora toda a gente pensasse que primeiro eram as presidenciais, tal era o furor. Sim, já lá vamos também. Das eleições autárquicas. O Bloco tem uma dificuldade histórica nas eleições autárquicas. Este ano está a preparar alguma coisa diferente, uma estratégia diferente, como agora, por exemplo, está a fazer uma estratégia diferente nas legislativas? A forma como estamos a fazer campanhas legislativas cria as bases também para uma campanha autárquica, porque cria laços de proximidade, de conhecimento de cada sítio, de cada pessoa, de cada casa, de cada bairro. E eu acredito que isso pode ser muito importante nas eleições autárquicas. Nós temos, é verdade, uma dificuldade histórica com as eleições autárquicas, não vale a pena dourar pílulas, mas isso não quer dizer que a política autárquica não tenha uma importância grande no Bloco. Nós temos autarcas que fazem um grande trabalho contra
correntes e marés nos mais variados sítios do país. Temos uma implantação local e uma base local muito forte, com ligação a lutas específicas, quer sejam pelo clima, pelo trabalho, pela saúde, muito, muito fortes. E são essas lutas que nós queremos mobilizar. Também com vontade, e não escondemos isso, de fazer diálogos. E temos também, é conhecido, diálogos abertos sobretudo em Lisboa. Sim, em Lisboa e em vários sítios do país, com o LIVRE, onde, e esperamos... Esse partido que também faz parte do Centrão? Sim, no armamento faz, infelizmente, parte desse consenso. Mas isso não quer dizer que não se possa fazer, nos projetos autárquicos e mesmo nacionais, pontos de diálogo que são importantes. Nós lembrarmos as nossas diferenças não impede o diálogo entre nós, nem reconhecer as nossas proximidades. E em que estado é que está neste momento as conversações em termos de Lisboa? Neste momento, eu diria que até às eleições legislativas o foco é esta campanha e não as autárquicas. Portanto, Lisboa precisa de uma mobilização grande para derrotar Carlos Moedas. É um símbolo desta direita radicalizada. E que fez objetivamente mal à cidade. Não quero discutir Lisboa em fóruns nacionais, porque acho que às vezes é um bocadinho demasiado centralista, mas e isso que significa que é preciso ter um programa mobilizador. Então, eu acho que o início dessa conversa terá de ser esse programa. Já disse que as presidenciais pareciam as eleições mais próximas, agora são de facto as que estão mais longe. E o Bloco estava numa onda de apoiar uma candidatura de esquerda em que se revisse. Vai ser essa a estratégia ou agora não pensa nisso? Nós queremos uma candidatura que possa... Não tem de ser um candidato do Bloco. Não tem de ser um candidato do Bloco. Não temos nenhuma regra em particular sobre isso. Queremos uma candidatura que possa, mais uma vez, mobilizar a esquerda, os valores do humanismo, e que possa juntar gente. E trabalhamos para ela e queremos que ela aconteça. E por isso falamos o mínimo possível sobre presidenciais. Então, a mim não me sai da cabeça esta embalagem de pastéis de nata que nos trouxe. Mas vamos terminar com a clássica pergunta da Comissão Política. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Mariana Mortágua, o que é que não lhe sai da cabeça? Neste momento, duas coisas. Há uma que não me sai da cabeça e... Nós aceitamos duas. Fazemos batota de vez em quando. Eu digo as duas. Há uma que não me sai da cabeça, que é uma notícia que não fez muito... Não foi muito divulgada aqui, mas há uma fotojornalista palestiniana que foi nomeada para Cannes e a seguir a ter sido nomeada para Cannes morreu num bombardeamento israelita à sua casa e ela e 6 irmãos morreram. E isto não me sai da cabeça porque não me sai de facto da cabeça pela empatia com o sofrimento de um povo, mas o que não me sai da cabeça é o que é que nos faz a nós enquanto sociedade e humanidade estar a assistir a este genocídio sem fazer nada, e justificando, sem que isso leve a uma mobilização política e ainda calando as vozes que se opõem ao genocídio. Ou seja, o que é que isso faz quando nós, num sítio que simboliza a fronteira da humanidade, nós enquanto sociedade não tomamos uma posição clara, o que é que isso quer dizer sobre o nosso futuro e sobre a forma como encaramos o futuro e os direitos humanos e o direito internacional e tudo. A segunda coisa que não me sai da cabeça, mas foi só criada nesta entrevista, é que o Expresso vai escrever um título a dizer que eu digo que o livro é do Centrão, quando na verdade o contexto dessa afirmação é um contexto sobre discurso de armamento e, portanto,
eu achei que era bom prevenir essa situação. Está bem, fica o sublinhado. Muito obrigada por ter vindo a esta sessão extraordinária da Comissão Política. Obrigada. Aos nossos ouvintes, até à próxima, seja sessão ordinária ou extraordinária. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.